Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã. Estamos numa série de reflexões a respeito do tabernáculo de Moisés. E temos visto, então, os tesouros imensuráveis, de Deus que Ele nos deu em Cristo Jesus. Nós temos visto, então, a obra, o ministério de Jesus através de cada detalhe deste tabernáculo. E nós estamos refletindo agora a respeito, vamos começar, refletir a respeito do altar do sacrifício. Ao passarmos pela porta, que se chama o caminho, encontramos o altar do sacrifício, ou o altar de bronze, como nos diz lá Êxodo, capítulo 27, versículos de 1 e 2, onde Deus ordena a Moisés, então, como ele deveria fazer, o altar do sacrifício. E diz assim: farás também o altar de madeira, 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. Será uma só peça com o mesmo, e o cobrirás então de cobre. Aqui, a palavra altar, literalmente, ela tem 3 significados: levantado, alto ou subindo. Em João capítulo 8, versículo 28, Jesus disse assim: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Este altar de sacrifício simboliza Jesus Cristo levantado na cruz. A cruz foi o seu altar. Desde então ele subiu aos céus e está no alto, acima de todos, como nos diz Atos capítulo 2, versículos de 30 a 34. No pensamento hebraico, esta palavra também significa lugar de morte. O Calvário foi, de fato, um lugar de morte. Cristo, ele foi levantado como um cordeiro para o matadouro e tosquiado vivo por nós. Isaías 53 faz este relato. Assim, o altar de bronze apontava para a cruz do Calvário, onde tudo o que acontecia nesse lugar foi cumprido em Cristo Jesus. O altar, ele foi feito com madeira de acácia, o símbolo da incorruptibilidade de Cristo. Ele não foi corrompido pelo pecado, nem por Satanás e nem pelas maldades desse mundo. Ele foi o único a viver uma vida perfeita sobre a terra. A madeira é parte integrante da mensagem de Cristo. Ele morreu numa cruz de madeira. A cruz de madeira era o seu altar e se tornou também o nosso. Alta. Hebreus capítulo 13, versículo 10 nos diz assim: temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então, o altar, ele tem as medidas: 5 côvados de largura, mais ou menos 2 metros e 25 centímetros de largura. 3 côvados de altura significa mais ou menos 1 metro e 35 centímetros de medida.
são duas medidas importantes dentro da palavra de Deus, né? Os números, eles sempre têm um significado. 3 é o número da divindade. Este altar, que seria um instrumento para a provisão do sangue para a expiação, aponta então para o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Envolvido então nos 3 dias e nas 3 noites de expiação. Mateus capítulo 12, versículos de 39 a 40, nos falam exatamente a respeito disso e nós vamos ler agora. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão a do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Já o número 5 é um símbolo da graça de Deus na expiação. O que é expiação? Expiação é reparar um erro, uma falta, é pagar um preço, é receber a punição. Significa fazer o que é necessário para trazer a reconciliação em partes que estão em desacordo. O altar de bronze era o lugar aonde seria derramado aquele precioso sangue para a propiciação das pessoas. Assim como a cruz do Calvário foi o lugar onde o precioso sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz. Ele foi perfurado em 5 lugares. 2 nos pés, 2 nas mãos e 1 ao lado. Essas 5 feridas de Cristo representam as 5 respostas de Deus para as 5 declarações de Satanás quando desafiou o poder de Deus no céu. Ele falou: eu levantarei, eu me exaltarei, eu me sentarei, eu subirei e eu serei. No quinto, o número 5 também é visto através de todo o tabernáculo. Ele é um número mais evidente em toda a construção. Será quadrado, com 4 lados. O número 4 aponta para o fato de que a mensagem da redenção é para o mundo todo. O evangelho é para os 4 cantos da terra. O evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Crê tu nisso? Os 4 evangelhos encontrados na porta de entrada que nós estudamos ontem, se acha o caminho, nos dirigem para o altar. Então, passando por esta porta que é o caminho, chegaremos primeiro ao altar, para a cruz de Cristo. O único caminho que nós temos para chegar a Deus é através da cruz. Então, para concluir, devemos honrar a cruz de Jesus e o seu sangue remidor, dando-lhes a importância que Deus lhe dá em sua palavra. Amanhã, nós descobriremos mais alguns tesouros escondidos em Cristo no altar de bronze. Por hoje, é suficiente nós sabermos que tudo aquilo que foi feito na cruz para a redenção, a propiciação e a expiação dos nossos pecados foram concretizados em Cristo Jesus, mas a sombra estava no altar do sacrifício. E a partir de amanhã, então nós vamos entender
esta verdade gloriosa que nos levou de volta para a casa do nosso Pai. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais à coça da manhã.